Eu botei no título Renan Santos, MBL e Vão de F, porque é o seguinte, cara. Isso saiu ontem. Mas isso aqui isso é muito importante. Eu sei, algumas pessoas falam, Renan, você tá repetindo muito falar de narcotráfico. Reparou que nós, na história do Brasil, nunca falamos tanto do narcotráfico e nunca falamos tanto do força que o narcotráfico tem na política. Isso é sintoma da transformação do Brasil num narco-estado. Então, e é assim tão sintomático o Brasil está sendo um narco-estado que um dos momentos canônicos dessa transformação acabou de acontecer, que é uma fusão, se não uma fusão, que não é uma fusão do ponto de vista prático, seria uma joint venture entre Comando Vermelho e PCC para obter vantagens dentro do Estado brasileiro de modo a facilitar seus trabalhos de dentro e também fora da prisão. Comando Vermelho e PCC lançaram uma joint venture para fazer lobby, tá? E essa joint venture vai fazer com que aponta qual é a prioridade. Por que eu coloquei que o título Renan Santos e MBL vão de F? Porque, assim, essa joint venture, primeira vez eu fiquei agora com medo, eu tô sendo honesto, tá? Essa joint venture mostra que a prioridade do Comando Vermelho do PCC, e prioridade a ponto deles deixarem as diferenças de lado, é fazer o lobby que nós estamos denunciando. Então o lobby dentro do judiciário, o lobby dentro do governo federal, o lobby através de ONGs, o lobby através da música é tão importante quanto vender droga e fazer controle territorial de alguns lugares. E dado que eu moro num estado controlado pelo PCC, por isso que eu preciso falar, lembra que eu falei do Tarcísio, né? Ele não é tão mais ambicioso. Não é. Não é. O PCC continua operando em São Paulo. Entendeu? E não continua? Tô falando uma besteira? E continua e prosperando. Todo mundo sabe onde ele opera e prospera, né? Dado que isso está acontecendo, eu preciso colocar aqui para vocês, tá? De fato. Nós, de fato, começamos a nos preocupar ontem com as posições que a gente vem adotando. Por quê? Porque a gente botou o pé no acelerador e a gente está tomando várias medidas, especialmente com o deputado federal Kim Kataguiri, para o combate. O Kim está tomando uma série de medidas legislativas, a gente está fazendo uma série de denúncias. Então, tem, para mim, hoje, eu acho que esses caras já devem ter checado, porque se eles estão fazendo um trabalho político, estão identificando ministérios e secretarias para encontrar, eles também devem ter visto que um certo grupo de jornalistas, do Estadão, do Metrópolis também, que um determinado promotor aqui no estado de São Paulo, e que um grupo de deputados e vereadores percebeu a manobra deles, e é uma manobra que eles estão gastando muito dinheiro, e estão denunciando isso. E dado que isso é prioridade para eles, pela primeira vez eu me preocupo, porque quando eles têm uma prioridade quando um inimigo deles se torna prioridade, vamos dizer que não é que eles vão queimar o cara, eles não vão cancelar o cara. Em geral, o cancelamento é do próprio CPF. Então, esse assunto, de fato, ele muda de dimensão, tá? Eu tô falando sério pra vocês, esse assunto muda de dimensão, e eu recebi muitas mensagens de amigos e familiares, vocês têm que se preocupar e tal. E igual eu falei, assim, eu não acho que os nossos caras que estão atuando, por exemplo, no Nordeste, especialmente falando do Faustino Sandro, não deveriam focar muito, eles mesmos sabem disso, porque eles têm um tráfico ali, no encalço deles, ali, pra darem um tiro e matar um vereador. Eles não são a Marielle, que se matam eles, né, comoção, não vai ter comoção, se matam eles, a imprensa vai fingir que eles não morreram. Vamos falar, né, de maneira honesta, a imprensa vai fingir que eles não morreram, e a esquerda vai falar que matou foi pouco. É isso, só quem vai chorar a morte deles só seremos nós, e os familiares deles. Tá? Mas dito isso, a instituição não vai parar de falar disso. A gente não vai parar de falar disso. Vocês desculpam. Aí é uma escolha de vida, né, cara? A gente não vai parar de falar. Tá acontecendo isso. O Brasil tá virando um narco-estado a olhos vistos. Ninguém tem coragem de enfrentar. A STF começou a falar, teve umas declarações agora do Gilmar Mendes, basicamente falando sobre narco-estado. Mas ninguém quer fazer enfrentamento real a nada. Para você fazer enfrentamento, você tem que mudar todo o aparato do Estado brasileiro. Você tem que mudar tudo. Você tem que redirecionar as ações do judiciário, as ações do governo federal, as ações das Forças Armadas, para eliminar esse inimigo. E você ainda vai ter que ter um plano de infraestrutura de modo a desfavelizar locais. E aí todo o dinheiro gringo, e aí entra no tema da live de ontem, todo o dinheiro gringo que financia a esquerda brasileira que vem para cá é utilizado para sustentar
uma estratégia que favorece o crime organizado. E aqui eu vou desnudar essa estratégia, porque eu falei ontem, mas hoje eu vou articular melhor pra vocês. O que eu quero dizer, vai no meu Twitter, eu vou ler um tweet aqui que eu postei hoje, que é o tweet mais importante que eu escrevi, e é um raciocínio que vem sendo construído comigo, com o Orlando, com o Jota, com o Guto, que é um raciocínio muito importante. É um dos raciocínios mais importantes. E que a gente nunca percebeu nesses 10 anos de operação aqui, mas que precisa ser dito. Veja só. O movimento negro vive do mesmo dinheiro gringo que banca a agenda de desencarceramento no Brasil. São as mesmas fontes, o mesmo discurso, tal qual a ONG que defende o PCC e o Comando Vermelho em Brasília. O movimento negro é inimigo dos negros e, sobretudo, inimigo do Brasil. Aí eu continuei. Busque o portal Transparência da Open Society, da Fundação Ford e merdas do gênero. Eles bancam a mesma coisa, abolicionismo penal e temas raciais. Erra quem pensa que são dois assuntos diferentes, e esse é o ponto, tá? Para eles, a defesa dos negros é a arma para defender o crime. São psicopatas. Por fim, quando o MBL e a Missão falam em desfavelização e declarar guerra ao crime, pressupõe desarmar essa bomba retórica que já se enfiou na academia e no judiciário. No Brasil, o negro é usado para atacar políticas penais que funcionam e soltar criminosos. Tudo com apoio das esquerdas, centrão e do narcotráfico. Então eu vou ser muito direto. Ontem, fazendo a live aqui, esse insight que me pintou, eu reparei que é o seguinte: tudo que envolve movimento negro no Brasil e políticas de desencarceramento tem a mesma fonte de grana. E quando você entra no site e você vê as políticas públicas que eles defendem, são as mesmas. Então a turma que fala de direito penal mínimo, desencarceramento, curiosamente usa o negro como um elemento retórico que justifica as causas deles. Então assim, precisamos desencarcerar porque prendemos muita população negra. E o movimento negro só fala de desencarceramento também. Então quando você pega, dado que eles recebem o dinheiro das mesmas fontes, o dinheiro é o mesmo, vem dos mesmos lugares, é a Fundação Ford, Open Society. Os caras defendem as mesmas coisas. E aí entra um ponto. E aí o que eles defendem, veja só que curioso, é utilizado como pauta pelo narcotráfico para fazer lobby em Brasília, porque é o que a ONG do PCC faz, que é também do Comando Vermelho, lobby em Brasília, e o lobby que é feito por eles é o lobby que é feito pelas mesmas ONGs que recebem o dinheiro internacional. Você vai entender que há uma correlação clara, nítida entre movimento negro, pautas de desencarceramento, ou seja, é muito dinheiro, são bilhões de reais que foi colocado num país de terceiro mundo para falar de desencarceramento. Por quê? Por que no Brasil? Por que bilhões de reais nesse tema? Tô falando aí, nos últimos 10, 15, 20 anos. É coisa na casa do bilhão, eu não tô brincando. Então esses temas, não é que eles são dois temas diferentes. Eles são o mesmo tema. Eles são o mesmo tema. Ou seja, qual é a correlação? Existe uma pauta, talvez de desestabilização do Brasil, utilizando o negro como uma ferramenta retórica para atender, veja só que curioso, o interesse do crime organizado. Essas coisas são todas amarradas. E aí o soft power que a gente fala, o Oruan, os cantores, atendem esse mesmo interesse. Esses usando dinheiro público também. Tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado. O movimento negro brasileiro e todos os seus autores e tal, eles vão ter que explicar, porque a gente vai pegar no pé deles. Eles vão ter que explicar por que eles atendem à mesma agenda desse dinheiro, desse capital internacional que defende a pauta do desencarceramento, e por que é a mesma pauta do crime organizado. Por que a pauta do Silvio Almeida é a mesma pauta do Marcola? Por que a pauta da Aniele é a pauta do Marcola e do Marcinho VP, que é a pauta do Oruan? E eu não tô brincando, eles apareceram no mesmo filme. Rolou um filme em que os financiados por essa ONG, por essas ONGs, Silvio, Aniele, todos os intelectuais dessa agenda, aparece com o Oruan e com a mãe do Marcola falando, estão sofrendo. Gente, é a mesma agenda. Porque às vezes a gente fica discutindo, não, o movimento negro... Gente, o movimento negro é grana. O que significa movimento negro no Brasil? É dinheiro para uns picaretas defenderem que bandido tem que ficar solto. E aí usam o tema negro para criar... Ou seja, o povo que mais sofre na mão do crime, pardos e negros no Brasil, são utilizados... Olha só que coisa cruel. Como uma bandeira para que o algoz deles, o bandido, o crime organizado que domina os bairros deles, não sofra nenhuma pena. Isso é canalha. Esses caras tinham que ser presos. Esses caras têm, assim, quem recebe esse dinheiro gringo, todo mundo que recebe esse dinheiro gringo, essas ONGs gringas,
o tráfico e essas ONGs de desencarceramento, esses caras tinham que ser presos. Porra, eu quero falar assim, quero falar de coração aberto, cara. Se nós chegarmos ao poder, cara, eu quero prender esses caras. Eu quero prender todos eles. Eu quero botar todo mundo no chilindró. Esses caras têm que ser presos. Tá muito claro o que tá sendo feito aqui. É muito claro. Quando você olha o portal Transparência, é a mesma grana pras mesmas pessoas e a mesma agenda do PCC e do Comando Vermelho. A agenda dessas ONGs é a mesma do Comando Vermelho e do PCC. Mesmíssima agenda. As reuniões que eles participam em Brasília, que a ONG da Madame do Tráfico, depois o pessoal do PCC, contavam com o pessoal das mesmas ONGs gringas. Oh, que coincidência. É só coincidência? Desculpa, isso é sabotagem. Não existe um movimento negro no Brasil, existe sabotagem. Esses caras têm que ser presos. Esses caras têm que ser presos. Assim como o PCC tem que ser preso, e assim como o Comando Vermelho tem que ser preso, e assim como o pessoal do desencarceramento tem que ser preso. Porque tem uma agenda aqui que envolve controle territorial do Brasil pelo tráfico e que envolve morte de pessoas, de brasileiros, de todas as raças e cores, mas dado que a maior parte das pessoas que vivem sob o jugo do crime são pardas e negras, então eu vou usar aqui o recurso emotivo deles. Pardos e negros sofrem na mão deles em maior intensidade. Pra mim, esses caras tem que ter todos em cana, porque isso é um esquema. Isso é uma grande quadrilha. Só que não adianta eu falar isso. O que eu tô falando aqui, cara? O que eu falei aqui, que é um raciocínio Orlando, Jota, Guto, eu vou falar, eu tô aqui falando pra 6 mil pessoas e vocês são inteligentes, vocês estão concordando comigo, é isso, porque é isso. Mas o brasileiro não vai despertar pra isso, sacou? O brasileiro não quer despertar pra isso. O brasileiro, ele quer que volta aqui, eu tô contando pra vocês um financiamento bilionário que existe para criar um soft power pro crime no Brasil. Só que o que o povo, vítima desses caras, tá fazendo? Bota no pastorzinho, vamos lá. O povo, enquanto isso, por favor, eu trouxe esse raciocínio pra vocês, que isso aqui é o seguinte, isso aqui é ouro puro pra entender o teu problema. Enquanto isso, o povo quer isso aqui. O povo quer isso aqui. O povo quer o pastor mirim. Com base nessa informação que eu passei pra vocês, agora eu vou falar das pessoas que vivem, em geral, em lugares, não os mais pobres, não é na favela da favela, mas eu tô falando de pessoas que são vítimas do crime. Pessoas que são essas pessoas que estão aí são trabalhadores. O que esses trabalhadores estão fazendo, cara? Eles estão sem perspectiva, sendo enganados por um pastor mirim. De um pastor mirim! Olha aí. Remite para Chueba. O livramento que eu dei foi uma prova. O livramento que eu dei foi uma prova contigo. E que eu sou na tua casa. Sua casa. Eu fechei a cova pra você 5 vezes. Ai. Tem que ver isso aqui. E a última vez que eu fechei era pra você. Ó, submete, moleque. Ó, com o anelzão israelense, né? É o israelita. Ou você não tá lembrado que eu dei o livramento pra aquela menina? Porque não era pra ela ter nascido. Porque o parto foi muito complicado. Complicado. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso. Vai, dá o tapa. Submete esse otário. Abre a boca que eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. Eu tô falando o que eu disse pra vocês aqui, tá? O que eu disse pra vocês afeta diretamente a vida dessas pessoas. Eu não sei qual é o estado desse protótipo de pastor Valdomiro, né? Eu não sei qual é o estado dele. Eu não sei onde eles moram. Mas essas pessoas têm medo de andar na rua, na cidade delas. Essas pessoas muito provavelmente já foram assaltadas em algum momento da vida delas. Elas moram em bairros em que o crime organizado tem algum tipo de presença. Dado que é uma questão estatística, são pessoas de classe C e D. Tá? O que acontece? Essas pessoas não vão despertar pro problema. Porque essas pessoas estão perdidas sendo roubadas por esse tipo de coisa, entendeu? E enquanto essas pessoas são roubadas, então, ou seja, enquanto as vítimas estão sendo enganadas por um pastor mirim e depois vão dar um dinheiro para um coach picareta, tá? A elite trai e aí criam isso, não, o movimento negro do não sei o quê, a pauta do desencarceramento, é quando vê o PCC e o Comando Vermelho estão andando com a mesma turma. E aí, por que as coisas se amarram? Por que vocês falam, Renan, por que você tá brigando com o Neymar? Puta que pariu, né? Aí veio o maior astro do país,
jogar futebol e andar com o crime organizado. Porque ele andou com o Pose do Rodo, andou com o crime organizado. Andei com o crime do Pose do Rodo. Estou andando com o PCC. Ponto. Andou com o Pose do Rodo, está andando. Disputa, com o Comando Vermelho. Não pode confundir essas coisas. Hoje um pouquinho pode, né? Mas andou com o Pose do Rodo, andou com o Comando Vermelho. O Neymar anda com a turma do crime. O Neymar anda com um criminoso. Essa é a real. O Neymar é quase um apologista. Quer dizer, ele é um apologista do crime, porque ele é um apologista da Blaze. Então, sim, as coisas estão relacionadas, tá? Olha que desgraça, cara. E aí, eu vou falar o drama de uma pessoa inteligente no Brasil. Eu tô olhando pra você aí na tela. Que é uma pessoa inteligente, ela vai tentar ter uma empresa, se ela não consegue, ela vai embora, ou ela presta um concurso. Se você é uma pessoa inteligente, você é vítima da ONG, lá dos Silvios Almeidas e das Ilonas Abós, dos abolicionistas penais, né? Você vai ser assaltado pelas consequências políticas das decisões dessas pessoas, e você é vítima eleitoral do menino pastor. O menino pastor é o Pablo Marçal, o menino pastor é o Nicolas, o menino pastor é o bolsonarista, o cara do bigode que fala que atira por aí. O menino pastor representa uma população antipetista em grande medida, que, puta que pariu, assim, ela só tá sendo enganada, dá com pau e acredita em qualquer mentira. E aí você se sente oprimido, que você só quer ter uma vida normal, e só quer ser uma pessoa normal. E você começa, ai meu Deus, por onde eu vou? De um lado, Silvio Almeida, do outro, Pastor Mirim. E você tenta argumentar, cala a boca! São retardados por todos os lados. Puta que pariu, esse país é uma opressão, esse país foi feito pra te sugar. Pra te sugar. Esse país foi feito pra te destruir, cara. Isso é muito... O que eu tô falando é desespero. Eu tô falando do meu desespero. Vocês acham que eu olho... Né, eu recebi um seguidor me mandou esse vídeo. E assim, vocês fazem isso, né? Meu inbox no Instagram é radioativo, porque vocês caras, deixa eu mandar um negócio de escroto pro Renan reagir. Antes de eu reagir, eu vejo isso. Então eu já chego aqui numa desesperança do cacete. Porque assim, hoje, por exemplo, ontem eu tive futebol, eu joguei mal pra caramba. Eu quero falar, joguei nada ontem, né? Tô com a perna toda... É horrível o futebol, porque não é igual a academia. Malhei mal. Tudo bem, você malhou mal. Você joga mal, você tomou rolinho, você perdeu. E só que você ficou machucado também. Foi humilhado. Eu fui humilhado, eu joguei mal ontem, fui humilhado pelo primo do Guto MH, coloca aqui, até vamos fazer um corte, joguem no grupo do futebol nosso. Eu fui humilhado pelo senhor MH, fui humilhado por outras pessoas ali, e ainda fiquei com a perna dolorida, ou seja, você ficou todo cagado mesmo, né? Então eu vou dormir humilhado, eu falei, então hoje não vou pra academia. Dá um descanso pro corpo, toma uma sua creatinazinha, muita aguinha, um sono bom. E falei, vou me premiar de manhã pra ver se eu melhoro aí, com um cafezinho da manhã. Então pega um celular, inbox cheio de sugestões de reações, né? Tome o inbox cheio de sugestões aí e vou ver. Então eu tento compensar. Eu falei, não, eu vou fazer um sandubinha. Fiz um sandubinha legal, fiz o meu próprio cafezinho bem legal, moí, tal, fiz um café legal. Mas aí começa, puta, menino pastor, puta, sei lá, pessoal na fila da cesta básica, dança de traficante em tal lugar, sei lá, o Oruan se masturbando. Vocês mandam cada coisa horrorosa. Eu chego aqui, mano, acabado, cara. Eu inventei essa última, tá? Sim, essa cena não existe, mas eu só quero contar que vocês me mandam atrocidades, tá? Vocês mandam atrocidades pra mim.